todos, meu nome é Maria Gabriele Carvalho dos Santos, eu sou estudante de Direito do terceiro semestre da Universidade Federal do Amapá. Juntamente com os meus colegas, abordaremos hoje um tema fundamental para o direito administrativo, que se trata da conciliação entre eficiência e segurança jurídica, com foco na atuação estatal durante a pandemia da Covid-19 no estado do Amapá. Nosso professor orientador neste trabalho é o professor Raul José de Galá de Oliveira. Nosso artigo examina como os princípios da eficiência e da segurança jurídica podem ser conciliados no direito administrativo brasileiro, especialmente no contexto da atuação da administração pública durante a pandemia da Covid-19 no Amapá. A eficiência, consagrada no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, exige agilidade e resultados na gestão pública, enquanto a segurança jurídica, reforçada pela Lei nº 13.655 de 2018, garante previsibilidade e proteção à confiança legítima do administrado. A crise sanitária da Covid-19 intensificou a necessidade de decisões rápidas, evidenciando tensões entre celeridade e respeito às normas legais. No Amapá, desafios como a extensão territorial, limitações tecnológicas e instabilidades institucionais dificultaram a implementação de políticas públicas eficazes e juridicamente seguras. Concluímos que a eficácia da atuação administrativa em tempos de crise depende da articulação entre inovação, legalidade, urgência e estabilidade normativa. A administração pública brasileira enfrenta o desafio constante de conciliar a eficácia administrativa com a proteção legal. A eficiência demanda que o Estado atue de forma ágil, econômica e com resultados concretos, enquanto a segurança jurídica garante que as ações administrativas sejam previsíveis, estáveis e respeitem os direitos dos cidadãos. Esse equilíbrio é crucial para uma gestão pública eficaz, transparente e confiável. No Amapá, essa busca por equilíbrio adquire particularidade devido a fatores geográficos, sociais e históricos, como a extensa expansão territorial e a dependências de fundos federais. A pandemia da Covid-19, iniciada em 2020, intensificou a tensão entre a eficiência e a segurança jurídica, exigindo respostas rápidas sem negligenciar a legalidade. No Amapá, esse cenário ainda foi mais desafiador, devido à extensão territorial, ausência de infraestrutura tecnológica e efeitos de crises político-administrativas. É nesse contexto que a conexão do princípio da segurança jurídica se torna vital, pois mesmo diante da urgência, a proteção da confiança legítima dos cidadãos e o respeito às normas legais são indispensáveis para evitar arbitrariedades. Olá, gostaria de iniciar cumprimentando a todos que nos assistem e desejando um ótimo dia. Meu nome é Marcos Renan Pessoa, sou acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá e darei continuidade à nossa apresentação do nosso artigo sobre Direito Administrativo e os princípios da eficiência e da segurança jurídica, sob a orientação do nosso professor, doutor Raul Galati. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais no princípio da eficiência e na contribuição de dois doutrinadores brasileiros. Quando se fala no princípio da eficiência na administração pública brasileira, nós temos que chamar a atenção para a emenda constitucional de número 19 do ano de 1998, que inseriu no caput do artigo 37 da Constituição Federal o princípio da eficiência. Então, nós conhecemos muito bem o mnemônico chamado LIMP, que faz referência a esses princípios, que são legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade, e o E que foi inserido, o E de eficiência, que foi inserido com a emenda constitucional de número 19. Então, como funcionava antes? A administração pública se guiava apenas pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Então, essa emenda constitucional, com a inserção desse princípio da eficiência, foi uma quebra de paradigmas, pois, para além de uma legalidade formal, passou-se a exigir a busca muito mais efetiva por resultados, economicidade, uma racionalidade muito maior na atuação estatal. Então, esse princípio ele passou a demandar que os recursos públicos, sejam humanos, materiais ou recursos financeiros, fossem empregados de forma a produzir resultados muito mais positivos para a sociedade. Nesse sentido, nós temos a contribuição do professor Diógenes Gasparini, onde ele diz que a eficiência é a relação entre os meios empregados e os resultados obtidos. Ele ressalta que a administração pública alcança os seus objetivos com o menor custo e o menor tempo, sem prejuízo, porém, da legalidade. Para o nosso professor Diógenes Gasparini,
a busca pela eficiência não autoriza o descumprimento de formalidades básicas, formalidades essenciais. Então, nesse sentido, um ato eficiente, mas ilegal, é um ato nulo, obviamente. Nós temos também a contribuição de um outro jurista brasileiro, doutrinador, que é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, onde ele destaca que o princípio da eficiência não pode ser interpretado de forma isolada. Tem que existir uma harmonia entre todos os princípios, principalmente o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. Então, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, para ele destaca que a eficiência é um modo pelo qual a administração alcança os melhores resultados, com os recursos disponíveis, sem se descuidar da estrita observância da lei. Então, nós temos essa perspectiva do professor que reforça que a eficiência administrativa não deve comprometer a proteção dos nossos direitos fundamentais. Nós podemos estabelecer também uma conexão com a pandemia e, nesse contexto da Covid-19, a aplicação do princípio da eficiência ela se tornou ainda muito mais evidente porque as decisões elas passaram a ser realizadas de forma muito mais rápidas. Passou-se a exigir uma simplificação nos processos, uma flexibilização das normas. Nós temos que evidenciar nesse sentido a medida provisória de número 961 do ano de 2020, que, por exemplo, permitiu um regime diferenciado, né, na relação com as empresas, como, por exemplo, o regime de adiantamento para as empresas, uma dispensa de licitação, um pagamento antecipado. Mesmo assim, todas essas medidas, com todas as flexibilizações, foram pautadas pela urgência e pela eficiência. Com todas essas mudanças, os tribunais eles não deixaram de exigir a motivação adequada, a publicidade dos atos e a prestação de contas. Nós temos, por exemplo, aqui no Amapá, que durante o período pandêmico nós tivemos que conviver também com o período do apagão, e mesmo assim o princípio da eficiência ele norteou todas as decisões administrativas urgentes, como, por exemplo, o uso de plataformas digitais improvisadas e o teletrabalho emergencial. Olá, eu sou Sofia Teixeira e, seguindo a linha da nossa apresentação de Direito Administrativo, orientada pelo professor Raul Galard, irei abordar o princípio da segurança jurídica, suas bases doutrinárias e alguns acordos relevantes no cenário brasileiro. Em se tratando da segurança jurídica como garantia, esta é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Embora não expressa no texto originário da Constituição de 88, como princípio da administração pública, sua presença é implícita, decorrendo da legalidade, da proteção da confiança legítima, da previsibilidade normativa e da estabilidade das relações jurídicas. Conforme Maria de Pietro, em 2022, a segurança jurídica é indispensável para um Estado democrático de direito, estável e confiável, onde os cidadãos tenham certeza de que as regras não mudarão arbitrariamente em seu prejuízo. Conforme de Pietro, ainda, ela enfatiza que a segurança jurídica está intrinsecamente ligada à proteção da confiança legítima do administrado, que espera coerência e estabilidade nas decisões do poder público. Agora, falando um pouco sobre as normas aplicadas e a jurisprudência brasileira, a lei número 13.655 de 2018, que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a famosa LINDB ou LNBB, é um marco importante, exigindo motivação qualificada e demonstração de proporcionalidade e razoabilidade nas decisões, especialmente em revisões de atos administrativos anteriores. O artigo 20 da LINDB é claro ao dispor que, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E conforme o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, há uma decisão, se pensa nessa decisão, de que a administração pública, ao modificar diretrizes, deve observar o respeito à confiança legítima dos administrados, reconhecendo que mudanças abruptas violam o dever da coerência estatal. E para finalizar esta minha fala, irei dar um exemplo de um acordo de tribunais brasileiros e realizar a conexão com a pandemia de 2020, cenário de 2020 e 2021. Um exemplo da ponderação entre eficiência e segurança jurídica é o acordo número
1494 de 2020, plenário do Tribunal de Contas da União, TCU, que, em análise da licitação, exigiu prova técnica robusta contra sobrepreço, vinculando a eficiência do cumprimento de parâmetros racionais de mercado para reforçar a segurança jurídica do processo licitatório. No Amapá, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o TJAP, em 24 de abril de 2020, por meio do desembargador João Lages, suspendeu uma liminar que autorizava o funcionamento de uma loja, invocando a preservação do direito à saúde coletiva. Essa decisão demonstrou a ponderação entre a eficiência na contenção da pandemia e a segurança jurídica, garantindo a fundamentação dos atos. A segurança jurídica funcionou como um contrapeso ao dinamismo exigido pela crise, garantindo assim que as medidas excepcionais respeitassem direitos adquiridos e contratos, ainda que em uma situação inédita. Esta foi a minha apresentação e darei continuidade para o outro colega. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou a Célida Silva e vou estar encerrando a apresentação sobre os princípios da eficiência e da segurança jurídica no direito administrativo, sobre a orientação do professor Raul Galati. Eu abordarei a tensão e a complementariedade desses princípios, a experiência do direito comparado e também irei falar sobre as considerações finais. Bom, inicio a apresentação falando sobre as tensões e as complementariedades entre a eficiência e a segurança jurídica. A convivência entre a eficiência e a segurança jurídica nem sempre é pacífica. A busca por resultados mais rápidos pode entrar em aparentes conflitos com a necessidade de preservar a estabilidade e a confiança dos administrados. Contudo, essa tensão é uma das mais relevantes no direito administrativo moderno. A eficiência, ela impulsiona a administração a ser ágil e inovadora, enquanto a segurança jurídica, ela atua e age como um freio a mudanças mais abruptas, exigindo respeito à boa-fé e a fundamentação adequada das alterações. Como saliente Gasparini, em 2012, o princípio da eficiência ela não pode ser usada como um instrumento de ruptura abrupta da ordem jurídica. Ela deve ser aplicada em consonância com os demais princípios constitucionais, especialmente com a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima. A aplicação de critérios como razoabilidade, proporcionalidade e motivação qualificada também é essencial para a harmonização desses princípios. O estudo do direito comparado, ele oferece diversas percepções muito valiosas. Na Espanha, por exemplo, a Constituição de 1978, em seu artigo 9.3, garante a segurança jurídica como um valor constitucional central. Ela atua como um limite à atuação estatal e garante fundamentos dos administrados. Eduardo Garcia, um importante doutrinador espanhol, destaca a centralidade da proteção da confiança legítima e da previsibilidade normativa, afirmando que o cidadão não pode ser surpreendido por mudanças normativas que contrariam condutas anteriores à administração. A jurisprudência do Tribunal Supremo da Espanha reforça essa ideia. A decisão STS número 1250 de 2018 reconheceu que mudanças em normas administrativas devem respeitar o processo de transição razoável com a fundamentação adequada. Já a STS 1017 de 2018 enfatiza que a administração ela não pode violar expectativas legítimas geradas por seus atos anteriores. A experiência espanhola ela evidencia e deixa bem claro que, mesmo em tempos de emergência, reformas administrativas elas devem ocorrer com respeito à estabilidade normativa e às expectativas legítimas. Com isso, a gente chega à conclusão de que a eficiência e a segurança jurídica elas não são excludentes, mas sim complementares, e é indispensável para uma administração pública moderna e legítima. Com a pandemia do Covid-19 no Amapá e no Brasil inteiro, expôs tanto os limites quanto as possibilidades de harmonização entre esses princípios, exigindo inovações, mas sempre dentro de marcos legais. Instrumentos como a Lei nº 13.655 de 2018 e a Lei Geral de Proteção de Dados oferecem ferramentas jurídicas para essa compatibilização, exigindo motivações técnicas qualificadas para as decisões administrativas e consideração das consequências práticas dos atos. A proteção da confiança legítima é um desdobramento essencial, assegurando a continuidade das regras jurídicas sobre as quais os cidadãos baseiam-se suas ações de boa-fé. Portanto, a harmonização entre a eficiência e a segurança jurídica é uma questão cultural, que exige uma administração pública orientada por resultados, mas aliançada na legalidade, no respeito dos direitos e na previsibilidade constitucional e institucional.